Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. E hoje nós iremos abordar a lição de número 2, exatamente 12 de julho de 2026, quase nos meios aí do ano já. Oh, coisa maravilhosa, quase nós já passando o meio do ano de 2026. O título da lição diz o seguinte: a porta da fé se abre entre os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são povos ou nação que não seja de ascendência judaica. Exatamente. Povos ou nações que não seja da genética de Abraão, de Isaac e de Jacó. É isso que nós falamos aqui. A grosso modo é isso. Texto áureo. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 47. Verdade prática. O propósito de Deus é que o evangelho alcance todas, eu disse todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 13, do versículo 14 ao 52. Vamos a eles. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Vamos ao versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os judeus estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui está dizendo: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aqui eu já tenho um discernimento assim escriturístico que aqui é o sinal que está se seguindo. Por quê? Porque aqui se ajuntar num período onde as pessoas tinham uma rejeição, porque Jesus ele está morto para os judeus que nós chamamos ortodoxos, não judeus messiânicos. Ele está morto. Está com uma conspiração da ressurreição. Eles não creram, eles estão querendo abafar. E ajuntar uma cidade para ouvir a palavra de Deus, meu amigo, aqui é sinal mesmo, aqui é prodígio. E diz a palavra: os sinais seguirão aos que crerem. Diz assim também o versículo 45. E encheram-se de inveja. E vendo a multidão, encheram-se de inveja. Aqui já vejo que também é um sinal da rejeição da palavra de Deus. É um sinal também que a Bíblia fala mesmo, que muitos ouviriam. E a Bíblia chama isso de bem-aventurados, mas também haveria rejeição. E a Bíblia fala que esses também um dia vão ser condenados, e a Bíblia nos diz que nem vão ser condenados, mas no ato da rejeição, se eles morrerem, já estão condenados. Versículo 46 diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia. O que é ousadia? Ousadia é confiança inabalável. Paulo e Barnabé não pediam para Deus, dá uma menada assim, não, ele pedia ousadia na pregação da palavra. É isso que o evangelista, que o missionário, você que faz parte do grupo de missões, tem que ter e pedir a Deus ousadia na pregação da palavra de Deus. Coisa terrível também é no versículo 50 aqui, ó. Por quê? Porque, mas os judeus citavam algumas mulheres religiosas e honestas, olha, religiosas e honestas. Eu vejo aqui que eram os seus próprios patrícios agora lhe perseguindo.
Os seus patrícios, estou falando dos seus descendentes da mesma genética, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, estão perseguindo os seus irmãos. Mas isto diz a palavra de Deus, não é eu. A Bíblia nos diz que há uma promessa. Nós estamos no terceiro trimestre, só para te lembrar, no segundo trimestre foi abordado a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus fez uma promessa para esses patriarcas inabalável, uma profecia que não tem como o ser humano fazer, por mais que ele queira fazer, se cumprir. Porque a profecia, quando vem de Deus, não é de particularidade do coração carnal, da carne, mas de particularidade do próprio Deus, do céu, da parte divina. Então, não tinha como se cumprir, porque a Bíblia nos diz que o evangelho seria para todas as nações, seria uma bênção para todas as nações. E aqui nós estamos vendo o cumprimento profético deste fato que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. Agora o evangelho está chegando aos gentios. Então, é uma coisa maravilhosa quando você vê que, em vez de atrapalhar, ajuda a se cumprir os propósitos, os planos de Deus no mundo atual. O planeta, ele está, eu tenho certeza, no poder soberano, supremo de Deus. Dando com certeza ênfase aí, que nós sabemos que aqui, que nós estamos passando agora, citando muito bem esse parâmetro, que eu não vou aprofundá-lo, mas citando esse parâmetro, porque agora nós não estamos vivendo o reino milenial, Jesus como governador, como não só o supremo, mas como governador presente do mundo atual. Não, a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno, mas que Deus é soberano e supremo, isso ele nunca vai perder. Vamos ao tópico 1, subtópico 1. O começo vai dizer o seguinte: conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Quem são os helenistas? Helenistas são judeus que viviam fora de Israel, de cultura grega, ou seja, são judeus que viviam fora do cerco limítrofe de Israel, da jurisdição de Israel, mas de cultura grega, mas eram judeus, mas viviam fora do marco limítrofe de Israel. Coisa maravilhosa essa palavra, quando a gente coloca uma palavra que dá certinha, né? Marco limítrofe, coisa maravilhosa. Tópico 1 ainda, subtópico 2 vai dizer o seguinte, eu vou ler na íntegra, se prepare, lá vai. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, tá amarrado esse camarada, mas também chamado Elimas, um mágico, falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir o que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino, a cegueira que o atingiu, confirmou o poder do evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Gálatas 5, 21 e 22 está aqui na lição. Ali faz parte, esse encantamento aqui, das obras da carne. Coisa maravilhosa, quando a lição já dá uma coisa bem mastigadinha para fazer, das obras da carne. Mas tem sempre rejeição. Pela palavra de Deus tem. Se você não enfrentou, nunca enfrentou, eu faço o convite para você, saia fora dessas quatro paredes. Eu não estou dizendo para você desmembrar a sua igreja e virar um desigrejado. Eu também não sou. Eu faço parte de uma comunidade, sou membro da igreja, sou membro convencional, eu faço parte de tudo que existe, tudo possível legalmente da igreja, eu faço parte. Mas é hora de sair da igreja também, às vezes, e pregar a palavra de Deus lá fora. Se interage com um grupo de missões da sua igreja, se interage com um grupo de evangelismo da sua igreja, cria grupo, se não tiver aí, faz um grupo de missão para vocês evangelizarem num dia específico, não precisa ser só no domingo, mas um dia específico, e vai pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque isso nós devemos fazer. Nós vemos aqui que esse Bar Jesus aqui, um mágico, queria atrapalhar a pregação do evangelho. E quantas vezes eu fico olhando na minha caminhada e eu falo assim, Senhor, eu fico olhando Moisés,
eu fico olhando Elias, eu fico olhando alguns homens que eu admiro como Deus usava eles, mas muitas coisas que eu vi acontecer com eles já aconteceram comigo. Eu não estou falando, dizendo para você que eu sou o melhor do mundo, sou o mais santo do mundo, mas quantas vezes? E não foi nenhuma, foi mais de uma dezena de vezes aconteceu isso. Eu ia pregar a palavra de Deus e o tempo fechava, exatamente o que eu estou dizendo para você. Uma coisa simples, mas eu não consigo dominar o tempo. Quem domina o tempo é Deus. E o tempo fechava. Eu falei, Senhor, ficou os 6 dias da semana limpinho. Aí quando nós, grupo de evangelismo, vamos sair para pregar a palavra de Deus num lugar específico, ganhar um para Jesus, o tempo fecha. E a gente orava a Deus, falou assim, tá errado isso aí. Aí nós ia embora, triste, mas tá errado. Um dia eu creio que orar e falei, Senhor, em nome de Jesus, se for da sua permissão, vai continuar a chuva. Mas se isso aí for um atrapalhamento para que nós não pregamos a palavra de Deus, se abre esse céu em nome de Jesus. E quantas vezes eu não vi o céu fazer assim, ó, na minha frente? Eu não estou falando isso do fruto da minha imaginação. Quantas vezes eu vi o céu abrir assim na minha frente, assim, ó. Literalmente abrir. Eu estou falando para você, as nuvens recuar uma para outra assim, e às vezes ter sol. A chuva que estava querendo gotejar parar. Por quê? Nada pode deter a pregação e o poder do Evangelho. Nós temos que usar o poder do Evangelho para pregar a palavra de Deus. Nós vamos aqui adiantar, porque você vai ver que não adianta muitas das vezes só palavra. Tem que ter poder, demonstração, como na Índia. Você vai pregar lá o evangelho e fala assim, mas para quê? Qual evangelho está pregando? É o evangelho de Jesus. Aqui nós já temos 1 milhão de evangelhos. Você vai ter que demonstrar que o evangelho que você está pregando tem poder. Poder de Deus. E é poder de Deus mesmo, porque o poder pertence a Deus. A Bíblia vai dizer isso. Então é poder de Deus. Tópico 2, subtópico 2. Diz assim, fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentil, Paulo inicia a sua pregação nas sinagogas, contudo, em Antioquia da Pisídia, que não é Antioquia da Síria, vamos a ela, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. O apóstolo ficou meio triste, né? Meu povo rejeitando o evangelho? Como pode? Por que meu povo está rejeitando o evangelho? O pessoal da mesma genética que eu, tirar sangue de mim deles, vão dar mesmo, somos descendentes de Abraão. Por que eles estão rejeitando o evangelho? Muito bem, porque a Bíblia vai nos dizer, que eu acabei de falar, no segundo trimestre, estudamos Abraão, Isaque e Jacó. E a Bíblia vai dizer que o evangelho serão bênção para todas as nações, para todos os povos. Deles seriam bênção para todos os povos, e se cumpriu na íntegra essa profecia. Abraão, Isaque, Jacó, e veio vindo. Davi, e veio vindo, até chegar 2 casais camponeses, José e Maria. Agora Maria, ela está sentindo uma contração, porque ela já ouvia falado que o próprio anjo apareceu para ela que ela haveria de conceber o Salvador do mundo. Agora na concepção do Espírito Santo, não foi na conjunção carnal de José e Maria, não. Foi num ato sobrenatural do Espírito Santo, uma ação sobrenatural. Agora fecunda o útero de Maria, e Maria começa a sentir uma contrição daquele parto, e nasce aquela criança perseguida, chamado Jesus de Nazaré, que deu esse nome de uma parte divina, não foi o José e Maria que escolheu, foi próprio Deus que escolheu esse nome para o Jesus Salvador. E esse Jesus começa a pregar. E ele morre. E agora eles estão dizendo que esse Jesus morreu e estão conspirando. Que há uma conspiração que Jesus ainda está morto. E então aquela guerra. Um fala que Jesus ressuscitou, outro fala que Jesus está morto. E agora o evangelho é anunciado por um perseguidor. Quem é esse perseguidor? É aquele mesmo, um doutor, um diplomata, um camarada que falava mais ou menos aí aproximadamente, pelo que eu pude ler desse camarada chamado Paulo, fala 5 línguas fluente, um diplomata, um homem de uma envergadura intelectual acima da média da sua época, um homem inteligente, além dele ele ser um diplomata, ele era inteligente, era um camarada que dominava
a articulação das palavras. Agora ele aceita Jesus. E agora de perseguidor, ele começa a ser perseguido. Então, vamos parar. Mas não consegue. Na rejeição dos seus patrícios, ele vai para os gentios, os ascendentes. Os ascendentes que não seja da genética judaicas, né? Que os ascendentes são as 12 tribos de Israel, mas povos que não seja ascendente dos judeus. Agora esse evangelho está sendo pregado. E ele vai chegar a Icônio, a Listra e a Derbe. Vai chegar? Não, o evangelho não vai chegar, vamos parar. O evangelho não precisa, não vai seguir, porque se Jesus ele morreu e tem uma conspiração lá que pegaram o corpo de Jesus, sumiram porque ele não ressuscitou. E vamos tentar parar. Vai tentar parar. Vamos a eles então. Vai parar? Vai. Então lá vai, aqui a lição que eu vou ler. Agora eu estou no tópico 3, subtópico 1 eu vou ler, subtópico 2 e subtópico 3. Do tópico 3 aqui, eu vou ler o sub, tá bom? Não confunda. Lá vai. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. Olha, tá aí. Vamos parar. Não para não, filho. Por quê? Aí, ó. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Sinais e prodígios, meu amigo. Ah, mas eu não vou pedir a Deus, não. Não vou pedir oração, não. Não quero dom de milagre, não. Tá difícil, então, né? Porque sinais e prodígios seguirão. E a Bíblia fala, seguirão os que crêem. Você tem que pedir a Deus, meu amigo. Dom de cura, Senhor, me dá o dom de cura. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Se é batizado com o Espírito Santo, Senhor, me dá o dom de interpretação de língua. Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito, porque isso sim você precisa ter quando você for pregar lá fora da sua igreja. Tem que ter o discernimento de espírito. Pede o dom de cura também. Pede o dom de discernimento de espírito, de elocução. Pede o dom de ciência da palavra. Quando você for pregar, amigo, você tem que ter palavra para pregar. Pede o dom da ciência da palavra. Tá lá. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se em uma conspiração. Olha, ficou dividida. Surgiu para apedrejar os obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo. Aí, ó, não por medo. Não tinha medo não. Mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Quantas vezes? Agora estou falando para você. Quantas vezes esses sinais que estão na Bíblia já cumpriram na minha vida? Eu falo de verdade, tantas coisas que se eu fosse escrever num livro aqui, tudo que já aconteceu. Eu estou falando só na obra de só na obra de evangelismo, só na obra de evangelizadora que nós fazemos, através de grupos de missões, através de grupos de evangelismo, nós saímos nos nossos bairros, nas congregações, no setor. Quantas coisas que eu já não vi cumprindo. Quantas vezes eu pregando a palavra de Deus, a pessoa lá veio falar comigo, Samuel, que ele falou, conhecia, né? Eu falei meu nome, ele perguntou, Samuel, tem uma pessoa doente na minha casa. Por isso que eu falo, quando Deus quer curar, Deus cura, mas quando ele não quer, não adianta. Pode plantar bananeira, virar cabeça para baixo, Deus não vai curar, não vai curar. O apóstolo Paulo tinha um espinho, Deus falou assim, a minha graça te basta. Porque o meu poder te aperfeiçoa no meio da fraqueza. Quando você pensar que tá fraco, você tá forte. Mas quando você pensar que tá forte, você tá fraco. Opa! Então, já peguei isso aí. Eu falei, nossa, minha família é meia doente, minha esposa tá doente em casa. Eu falei assim para ele, eu falei diante de Deus. E Deus me impulsionou a falar para ele, falei assim, vai embora para sua casa. Você vai chegar na sua casa, a sua esposa vai estar curada. Mas quando ela estiver curada, você vai acreditar no evangelho que eu estou pregando aqui? Não, vou acreditar. Muito bem. Então, como prova da crença do evangelho que você vai acreditar, você vai no culto hoje à noite. Era um domingo de manhã, você vai no culto hoje à noite e eu vou estar lá para receber a sua família. Quem que aparece à noite lá? Ele, a esposa e os filhos, para ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus. E aceitaram Jesus. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crer. Não é meu, é de Deus. Coisa maravilhosa. Agora saímos de Icônio, vamos para Listra. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida
o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como Deus. É isso que acontece. Quantas pessoas já me falaram para mim? Isso aconteceu comigo uma vez. A pessoa fala assim, nossa, o Samuel, quando ele prega, ele tava, um irmão até falou isso para mim. O Samuel, quando ele tá pregando ali, eu vejo uma luzinha azul dentro, na cabeça dele. De ninguém eu vejo. Só dele que eu vejo. Os outros não tem. Quando os outros pregam, eu não vejo nada. Mas quando ele prega, eu vejo uma luzinha azul na cabeça dele. E esse camarada me falou, é verdade mesmo. Ele me falou. Ele falou, você é diferenciado, você é diferente. Quando você prega, eu vejo uma luzinha azul na sua cabeça. E você acha que eu fiquei tudo em vaidade? Eu falei assim, eu sou o cara mesmo, hein? Eu sou pregador, sou o bichão mesmo. Fiquei nada. Eu falei assim, não, irmão, fique pensando nisso não. O maior foi aquele que deu-se em resgate de mim e de você. O que seríamos de nós se não fosse ele, Jesus de Nazaré? Aí eu falei assim, é isso mesmo. Que não, filho. Deus não. Deus só tem um. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles. E Paulo é apedrejado e deixado como morto. Uma das Bíblias fala que quase morto. Mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Coisa maravilhosa. Saímos de Icônio, fomos para Listra, saímos agora de Listra, vamos para Derbe. Opa, regiões diferentes. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Oh, coisa maravilhosa, quando a pregação encontra os corações sedentos. Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Conclusão. Saímos de Derbe e vamos à conclusão agora. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Atos, capítulo 14, versículo 22 e 23. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. Atos capítulo 14, versículo 27. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Quantas vezes eu já não fui evangelizar, fazer obras de um autêntico evangelista, num dia específico da nossa igreja, nós saímos lá para evangelizar, e ali as pessoas paravam na praça, ou às vezes não paravam, mas quantas vezes as pessoas paravam e falavam assim, volta domingo que vem, volta no dia tal que vem. Por quê? Porque a pessoa sentia sede da pregação, não de mim, mas da palavra de Deus. Pessoas fluentes da cidade, pessoas ricas, famosas na cidade, paravam e falavam assim, eu quero que você volte outro dia, porque essas palavras são umas palavras lindas que eu nunca vi na minha vida. E nós voltávamos, nós semeávamos novamente a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder de Deus para todos aqueles que neles creem. Coisa maravilhosa, hein? Agora chegamos aos gentios, povos ou nações que não seja de ascendência judaica. Mas temos que ter ousadia na pregação da palavra. Que Deus te abençoe, meu amigo. Crie um grupo de missões aí na sua igreja. Se você não tem ainda alguém na sua igreja que é responsável por evangelismo, por missões, cria. É uma dica para você, cria. Você tem no coração essa chamada missionária, fala com o pastor, pastor, posso criar um grupo de evangelismo aqui para nós sairmos aqui para evangelizar num dia específico, falar de Jesus, entregar folheto. Faça um grupo, vai nos hospitais, evangelizar nos hospitais, assim, se Deus te dá essa graça, porque a maioria dos hospitais hoje precisa ter o curso de capelania para você entrar. Faça o curso de capelania. Vai nos presídios, na casa de recuperação, pregar a palavra de Deus, se Deus te dá graça, porque tudo é na graça, nada é de favor assim próprio, eu vou porque eu quero, não, é a graça, é o favor merecido. Vai pregar a graça, pregar o evangelho de Deus, que tem poder para salvar.
mas faça a obra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala que nós somos igreja a partir do que nós fazemos lá fora, não dentro. Mas dentro também é importante. Eu não estou falando para você ser um desigrejado, porque eu também faço parte de uma igreja desde quando nasci. Quando nasci, meus pais já eram crentes. E eu estou até hoje na casa de Deus. Entrei na convenção já faz 8 anos, para a glória de Deus. Cheguei a evangelista já 8 anos atrás da minha vida. Pra você ver que eu sou meio jovem, mas é a graça, filho. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. E estamos até hoje fazendo a obra. Assim, nós vamos prosseguindo este chamado que Deus nos confiou. Faça a obra de Deus também. Crie um grupo de missões da sua igreja. Crie um grupo de evangelismo. Converse com o seu pastor. Fala para ele ter um dia do mês aí para fazer um culto lá na igreja de missões, convidar as almas. Você vai ver que o evangelho vai ser disseminado de uma maneira mais eficiente através da igreja local. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.